Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Resenha Livre. E hoje nós estamos falando sobre impeachment. E aqui em nosso estúdio nós recebemos o Dr. Walter Francisco Sampaio Filho, que é advogado, também é professor do curso de Direito da Unifev e é mestre em Direito Constitucional. Walter, antes do intervalo eu estava perguntando para você a respeito da interpretação teleológica. Sim, a interpretação teleológica é aquela que busca a finalidade da lei. Alguns autores falam a finalidade do legislador, né? Enfim, mas a finalidade do texto legal. A lei que trata da improbidade administrativa, ela tem por objetivo punir o mau administrador. Né? Aquele administrador que usa, né, do seu poder de gestão, né, para alguma vantagem ou para lesar o poder público. Ela não tem o objetivo de atingir o presidente da República para impedir o seu mandato. Né? Ela é uma lei de improbidade, ela é aquela lei, vamos dizer assim, que atinge muito mais pessoas. O impeachment é específico do presidente da República. Isso não significa que o presidente da República não possa responder por improbidade, pode. Mas não só o presidente responde por impeachment. Não, também não. Mas o que você verifica no impeachment, né, que eles buscam as autoridades maiores da União, dos estados, né, porque se aplica ao presidente da República, ao vice... Pensando nas sanções, então vamos imaginar que seja caso de improbidade administrativa e não de impeachment, mas na prática, como é que vai ser o efeito? Então, pensando lá no que nós falamos, né, que é um crime comum, assim como qualquer outro crime comum, praticado pelo presidente da República, né, ele responde perante o Supremo Tribunal Federal, né, no caso do impeachment, ele responde perante o Senado Federal, né, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas o crime comum ele responde lá perante o Supremo Tribunal Federal. Oferecida a denúncia contra ele pelo Procurador-Geral da República, assim que o Supremo Tribunal Federal receber a denúncia, lembrar que receber não é entregou e ele recebeu. Não é. Receber quer dizer o seguinte: o Supremo Tribunal Federal vai analisar o que o chefe do Ministério Público Federal está pedindo, vai analisar, ele vai realizar uma análise não aprofundada, mas uma análise mais superficial e verificar se há prova da materialidade, indícios da autoria, né, para que a denúncia seja recebida e a ação penal se inicie. Se isso não acontecer, arquiva e morre o assunto. Se o Supremo Tribunal Federal assim, realmente há indícios da autoria, a prova do crime, então nós vamos processá-lo, né? Ele vai ter que se defender. A partir desse momento, suspende o mandato do presidente da República. Ele pode ser preso? Não pode. Enquanto ele estiver no exercício do mandato, o presidente da República não pode ser preso. Suspende esse mandato e ele é processado. Na pior das hipóteses, se ele for condenado, transitou em julgado essa decisão do Supremo Tribunal Federal, aí sim ele terá como consequência da sua sentença condenatória a perda do mandato. Isso no processo de impeachment? Não, isso no processo comum. Isso no processo comum. Né? Por isso que, na verdade, tanto o impeachment, tanto a prática de um crime de responsabilidade quanto de um crime comum pode levar à perda do mandato. Pode levar. Né? Qual é a diferença? Que o impeachment ele acaba sendo um julgamento mais político, enquanto que o do crime comum é um julgamento jurídico. São dois caminhos que podem levar ao mesmo lugar. São dois caminhos que podem levar ao mesmo lugar. O impeachment é muito mais rápido, né, e o processo comum é um pouco mais demorado. Quem é que pode pedir o impeachment? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode, por meio de uma... Tem bastante gente que pediu, né? Tem. Por meio de uma denúncia, né? O termo é denúncia, né? Mas um requerimento informando quais são os atos, né, quais são os crimes de responsabilidade do presidente da República, deve, nesse pedido, apresentar as provas, ou, se não tiver as provas, indicar onde elas estão. Recebendo essa denúncia, né, engraçado, vê que interessante, essa denúncia é para a Câmara dos Deputados, porque eu disse que quem processa é o Senado. Essa denúncia é para a Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, recebendo aquela denúncia,
ele vai nomear uma comissão, né, com representação partidária, né, ou seja, os representantes de todos os partidos, né, vão analisar essa denúncia, vão emitir um parecer e depois levar esse parecer à votação em plenário, com votação nominal. E eles entenderem que realmente houve a prática do crime de responsabilidade e que o presidente deve ser processado, né, por isso, esse parecer é encaminhado para o Senado Federal. Que é até uma forma de ter um controle maior entre as duas casas. Vou te falar dos três poderes, das duas casas e do Poder Judiciário, dos dois poderes. Que entra na pessoa do Supremo aí. Exatamente. Por quê? Porque a hora que chega lá para o presidente do Senado, né, ele vai encaminhar para uma comissão também para analisar se realmente aquela denúncia é viável, né, se o parecer lá tem fundamento, e aí dá início ao processo. Só que ele dá início ao processo, ele encaminha para o presidente do Supremo Tribunal Federal. Né? O julgamento vai ser onde? Vai ser no Senado, mas quem preside é o presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí quando eles entendem, a comissão entende, vamos ter que realmente processar, se tiver que colher provas, as provas serão colhidas, o presidente é cientificado para que se defenda, para que produza provas. Depois de produzida toda essa prova, aí ocorrem as alegações finais orais, em plenário, né, tanto alguém da acusação e a defesa, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal vai fazer um relatório depois do que aconteceu e a votação nominal sobre a condenação ou não do presidente da República. Não condenando, tudo volta como estava. Condenando, automaticamente ele já deixa o cargo e assume o vice-presidente. O vice. Entendi. Walter, mas pensando assim, na nossa situação, na conjuntura atual, fazendo um resumo para as pessoas que estão em casa, porque todo dia tem uma notícia nova, fala que alguém entrou com o pedido. Eu queria que você fizesse um resumo dessa situação. Qual que é? Então, deixa eu te falar uma coisa, né? A gente está tá muito na mídia a história das pedaladas fiscais, né? As pedaladas fiscais entram no crime de responsabilidade. Tem lá, porque me parece, né, eu não posso falar com certeza, né, mas me parece que o problema da pedalada fiscal é que ela efetuou um empréstimo bancário para poder compensar o déficit que ia apresentar nas contas, né? Isso ela não podia ter feito, por isso que o Tribunal de Contas da União reprovou. Pelo que eu li, parece que é isso. Isso realmente configura um dos incisos que você leu. Exatamente, está claro lá. O problema é o seguinte: o impeachment tem o objetivo de retirar o mau gestor do seu mandato. Aí eu te pergunto, quando que ela fez a pedalada fiscal? Antes. 2014. Foi 2014, as contas de 2014 que reprovaram dela. Quando começou o mandato dela? O primeiro? 1º de janeiro de 2015. Ela não pode ser... Então, mas porque ela fez isso ainda na vigência anterior. Exatamente, é o mandato anterior. Então, ela não pode ser responsabilizada por atos de outro mandato. Mesmo que seja ela mesma. Mesmo que seja dela. Mas isso aí não fere um pouco da lógica, assim, do senso comum? Porque é claro que o direito não segue a lógica, nós sabemos disso, mas o problema, sendo a mesma pessoa... o problema é o seguinte, né? É que é aquilo que eu te falei, o princípio da taxatividade, como é crime de responsabilidade, né? Você tem que seguir estritamente a legalidade. Então você não pode fazer uma interpretação analógica. Mas por esse caminho, se fosse então feita por uma outra via, e mesmo sendo com relação ao mandato anterior, se ela fosse condenada pelo crime comum, isso poderia repercutir nesse atual, nessa gestão atual? Poderia. Quer dizer que impeachment não daria, então, mas... por exemplo, se ela tiver, vamos imaginar que ela seja processada aí por algum caso aí da Petrobras, né? Vamos imaginar. Se ela foi processada por algum caso desse, assim que o Supremo Tribunal Federal receber a denúncia contra ela, já suspende o mandato dela e o vice
assume. Se ela for condenada, aí ela perde o mandato e o vice permanece. Então, é possível. É possível Esse dessa seria forma. o caminho mais Demorado. mais demorado, mas que não estaria violando, a princípio, o direito penal. Não. Porque a questão é o seguinte, né? A norma existe. A norma existe para ser feita. Você tem que caminhar. É que a gente quer abreviar, né? A gente quer abreviar. Então, é por isso que nas pedaladas fiscais, e se não me engano, foi o Miguel Reale Júnior, ele havia entrado com um pedido que tinha sido indeferido. E aí ele entrou com outro agora, se não me engano ele entrou com outro pedido agora de impeachment dela, alegando o seguinte, que ela continua realizando as pedaladas fiscais e basta analisar as contas da União, né, ou pedir para que o Tribunal de Contas da União analise as contas agora dela, deste ano. Né, e é justamente cai nisso que eu te falei. Né, se desse ano pegar, aí sim. Fora isso, não. Entendi. E assim, na tua percepção, então, qual seria um chute? O que você acha que vai acontecer? Então, tudo está mostrando aí, né, o cenário está mostrando aí de um acordão, né? Veja que situação engraçada, né? Uma situação engraçada, porque quando eles estão falando de impeachment, né, eles estão querendo colocar o vice-presidente juntos, né? Junto, né? Ele quer que os dois saiam, né? A oposição, na verdade, não sei nem que oposição, porque alguns partidos estão quietos, são de oposição, mas estão quietos. Né? Não sei porquê, mas estão quietos. Querem, falam tudo, mas não brigam tanto. Mas se vamos imaginar que saia presidente e o vice-presidente, né? O que vai acontecer? Assume o presidente da Câmara. E aí ele tem 90 dias para novas eleições, né? Para constituir novas eleições. Agora, o que você falando em lógica, falando em finalidade, né? É meio complicado. Outro dia eu vi isso até na televisão, aquele filósofo Pondé falando, né? Uma coisa engraçada. Como é que pode alguém contra quem ainda não há nada de prática de crime? Você está falando do vice? Do Petrolão lá, da presidente e do vice, dos dois. Ah, tá, dos dois. Dos dois, não tem nada. Como é que podem eles agora estarem nas mãos de um indivíduo que já está sendo investigado? A banana está comendo macaco mesmo, né? Então, é um negócio que está meio esquisito. Por isso que estão brigando para que ele deixe a presidência da Câmara, né? Porque é um negócio meio sem nexo, né? É uma incompatibilidade, né? Você quer investigar quem não foi citado em nada ainda. E você que foi citado é que vai investigar, que vai determinar se processa, se não processa, se vai atrás ou se não vai, né? Talvez aí exista um furo, né? Ou porque nunca aconteceu isso, ninguém pensou nessa hipótese. Ou, na verdade, tem, né? Porque você pode alegar aí uma falta de decoro parlamentar e tirar ele do mandato de presidente da Câmara. Mas aí né? é outra briga, hein? É uma briga política, né? Já pediram, né? Se não me engano, o pessoal lá fez um pedido. Mas é uma outra briga política, né? E aí onde entra, dizem, né, que entra o acordão, né? A turma da situação diz para ele, eu te mantenho aí no poder e você segura esse negócio aí. Então, é difícil. Juridicamente falando, eu não vejo possibilidade de impeachment. Não vejo. Eu sou da linha daqueles que entendem que nunca, pelo que está aí, pelo menos pelo que está aí, não vejo possibilidade de impeachment. Aí, com relação ao crime comum, pode ter o crime comum, mas é outra via. Né, que pode levar à perda do mandato também, mas é outra via, não é o caminho. Entendi. Esse esclarecimento é importante, porque as pessoas são todos os dias bombardeadas com uma série de notícias e não conseguem ter uma visão mais ampla, né? Mas em resumo a gente pode perceber que nós estamos vivendo uma crise ética, moral, para todo lado que a gente olha, nós estamos verificando isso, né? Que gera uma insegurança muito grande. E o que eu acho que é importante é o seguinte também, a gente está vivendo uma crise ética que não vai ser resolvida lá em cima.
Essa crise tem que ser resolvida aqui embaixo. Né? Porque eu acho engraçado, cada vez que tem a renovação não, que tem a eleição, principalmente de deputados estaduais, federais, senadores, né? A gente fala assim, renovou 1/3 das cadeiras, né? Esse 1/3 é histórico, mas os 2/3 faz 20 anos que eles estão lá, e são os 2/3 que estão metidos nas confusões, quer dizer, nós é estamos sempre bom votando lembrar neles, que né? eles estão lá porque alguém votou neles, votou inclusive nele. a maioria. Exatamente, né? Inclusive nós, né? Ai, Walter, eu agradeço então a tua participação, acho que foi bem esclarecedor e espero que você volte em breve. Foi difícil trazer a primeira vez, agora espero que você fique freguês. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo programa. Obrigada. O programa Resenha Livre de hoje fica por aqui, eu espero você na próxima semana. Até lá!